E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós daremos continuidade ao tema da Primeira Guerra Mundial. No último vídeo postado aqui no canal, eu falei sobre os motivos que causaram a Primeira Guerra Mundial. Então caso você não tenha assistido e queira ficar por dentro de todo o assunto, eu sugiro que você dê uma pausa nesse vídeo aqui e assista primeiro aquele último vídeo postado aqui no canal. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial começou exatamente um mês após o assassinato do arquiduque Francisco Fernando, que foi o estopim para o início da guerra. Em 28 de junho de 1914, Francisco Fernando, o príncipe herdeiro da Áustria, e sua esposa foram assassinados por um jovem sérvio, quando estavam visitando Sarajevo, a capital da Bósnia. Esse assassinato causou uma enorme insatisfação no governo da Áustria, que imediatamente rompeu relações diplomáticas com a Sérvia. Nas semanas seguintes, houveram muitos problemas diplomáticos entre diversas nações daquela região. Esse período ficou conhecido como a Crise de Julho, e o problema agravou ainda mais quando a Sérvia não concordou com uma exigência do ultimato feito pela Áustria. Com essa decisão de não aceitar todas as exigências, a Áustria teve um passe livre, entre aspas, para declarar guerra contra a Sérvia. E foi aí que começou a Primeira Guerra Mundial, pois essa declaração de guerra feita pela Áustria causou um efeito dominó de outras declarações de guerra. E para vocês entenderem isso, eu vou explicar de uma forma bem rápida e simples. Nessa época, pessoal, haviam duas alianças militares, a Tríplice Entente, criada em 1907 e que era formada pelo Reino Unido, França e Império Russo, e a Tríplice Aliança, criada em 1882, que era formada pelo Império Alemão, o Império da Áustria-Hungria e o Reino da Itália. E é por conta dessas alianças que houve aquele efeito dominó que eu citei anteriormente. Ou seja, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, a Rússia, defendendo a Sérvia, ficou contra a Áustria, a Alemanha se desentende com a Rússia e aproveita para invadir também a França, e por fim, o Reino Unido declara guerra à Alemanha por ter invadido a França. Nessa altura do campeonato, pessoal, todo mundo já estava em guerra com todo mundo, e a Primeira Guerra Mundial começava a expandir. Nos primeiros meses de conflito, a Itália muda de lado e passa a lutar junto com os franceses, ingleses e russos. Essa saída da Itália não afetou muito os austríacos e alemães, por dois motivos. O primeiro é que os impérios da Alemanha e Áustria-Hungria eram muito poderosos e eficientes. E o segundo motivo é que logo depois da saída dos italianos, o Império Otomano já passou a ficar do lado dos alemães e austríacos, o que resultou uma grande ajuda. Em 1917, ocorreram dois fatos muito importantes para a história da guerra e da Europa: a entrada dos Estados Unidos e a saída do Império Russo. O motivo da entrada dos Estados Unidos na guerra era a real possibilidade da Tríplice Entente perder a guerra, e também pelo fato de ter sofrido ataques diretos e indiretos. Sendo assim, seria melhor para os Estados Unidos participar da guerra, não só fornecendo alimento e armamento, mas lutando também. E o motivo da saída da Rússia eram as graves crises e problemas políticos. O governo absolutista de Nicolau II foi derrubado e os líderes da Revolução Russa de 1917 implantaram um governo provisório que optou pela retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, eu gostaria de avisar, pessoal, que eu ainda não postei o vídeo sobre a Revolução Russa de 1917, mas já postei os vídeos da Revolução Russa de 1905 e o Domingo Sangrento de 1905. Então, quem quiser dar uma introdução no tema da Revolução Russa, é só ir assistindo esses dois vídeos enquanto eu elaboro as próximas partes. Tudo bem? Bom, continuando. Com a entrada dos Estados Unidos no conflito, a Tríplice Entente voltou a ter uma grande força e acabou vencendo a guerra, que acabou em 11 de novembro de 1918, obrigando os inimigos a assinarem rendição. A Primeira Guerra Mundial causou muita destruição, ferimento e morte. Os vitoriosos assinaram, em 1919, o Tratado de Versalhes, uma punição humilhante que condenava os alemães como culpados por todo o conflito.
E é isso aí, pessoal. Nesse vídeo eu falei detalhadamente sobre o estopim e início da Primeira Guerra Mundial e também sobre as alianças e países que participaram. No próximo vídeo, que dará continuação ao tema, eu irei falar sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial, ou seja, tudo que ela causou após o seu fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado e até mais.